coisas e não para Deus. A gente começa a adorar a música e não aquele que tem que ser adorado. Às vezes a gente começa a adorar um determinado pregador e não a palavra que está sendo pregada. Nós temos que entender que Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é Senhor. E independente das circunstâncias, irmãos, há uns anos atrás na minha vida, quando eu passei uma dificuldade muito grande no meu ministério, no começo do meu ministério, se levantou uma luta tremenda contra a minha vida. E sabe, um dia Deus disse para mim assim, ó, em tudo, dai graças. Eu estava orando e chorando, um dia o Senhor disse assim, em tudo dai graças. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quer dizer que independente do que aconteça, Deus não é responsável pelo que acontece na minha vida. Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo digno de adoração, Ele continua sendo digno de louvor, de honra, de glória. A gente não pode deixar que isso interfira na nossa vida e nós venhamos a nos envolver na situação e começamos a nos esquecer que Deus, Ele é tremendo, que Deus, Ele ainda continua sendo grande, e que Ele continua olhando para nós, e que Ele continua presente em nossa vida, e que Ele continua no nosso lado e continua dizendo, eu estou com você, eu não vou desistir da tua vida, eu não vou desistir de você, não vou desistir, não, nunca de você. E sabe, eu comecei a lembrar da palavra de Deus e que o Senhor, mas não, calma aí, que tem histórias na palavra de Deus que você vai entender muito bem isso. Eu não vou falar todas, porque se eu falar todas aqui, meu Deus, nós vamos até amanhã e vai faltar tempo. Mas eu quero falar só de uma história que, sabe, mexe muito com a minha vida, que é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele passou por uma situação que talvez assim a gente às vezes pensa que a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade, a gente passa por certos problemas que às vezes são desse tamanho, mas nós acabamos transformando ele em algo muito maior do que aquilo que ele é. Mas olhando para a vida do rei Ezequias, nós encontramos na vida dele uma história, uma passagem da sua vida onde ele foi ameaçado por Senaqueribe de ser invadido, de Judá ser invadido. E ele entrou numa situação não de desespero, mas de medo, porque não havia no reino de Judá condições físicas e materiais de enfrentar aquilo que vinha contra eles. Não havia como o rei Ezequias juntar todos o seu povo ali e enfrentar o rei. Não tinha como, porque o exército de Senaqueribe era muito forte. Eles eram conhecidos por serem guerreiros, por serem lutadores e por serem muito cruéis naquilo que faziam. Eles dominavam as cidades, matavam as pessoas, espetavam elas em grandes estacas e deixavam fincadas na entrada da cidade, irmãos. Não era uma coisa qualquer, não era um exército qualquer, era algo terrível, era algo muito chocante, muito forte. Eu ainda comentava com o pastor Sandro antes de começar o culto aqui, eu disse, às vezes a gente questiona por que Jonas não queria ir para Nínive, porque ele fugiu para o outro lado, porque ele fugiu do propósito de Deus. Não, ele sabia do que ele estava fugindo, porque ele sabia que lá em Nínive acontecia isso. Aqueles que chegavam lá e eram considerados inimigos, eram mortos, espetados numa estaca lá e deixados fincados na entrada da cidade. Você chegava, para chegar na cidade, você começava a ver aqueles corpos pendurados lá, pessoas mortas penduradas na entrada da cidade. Jonas sabia do que ele estava fugindo. Às vezes a gente não se coloca na situação de Jonas, começa a dizer, Jonas, o profeta que fugiu, que não quis ir. Não, mas ele não queria ir porque tinha um motivo. Tinha um motivo para ele não ir. Sabe, esse era o reinado de Senaqueribe. Ele era um homem cruel, eles eram conhecidos por esta forma cruel de matar as pessoas e de subjugar as cidades aonde ele chegava, os povos aonde ele chegavam. E ele já havia dominado muitos outros povos e chegou à região de Judá. Chegou ali no reino de Judá para dominar, para escravizar, como nós pré-estudamos aqui na terça-feira, é quase que uma continuação do que estudamos aqui na terça. E ele já havia invadido e já havia dominado algumas cidades e estava se aproximando de Jerusalém. Então ele estabeleceu uma fortaleza numa cidade chamada Laques, e ele estabeleceu ali a sua fortaleza e mandou um recado para o rei Ezequias, dizendo, olha,
o rei Senaqueribe, ele vai invadir Judá, ele vai invadir Jerusalém e vai escravizar vocês. O rei Ezequias ficou sem saber o que fazer, mas eu quero voltar um pouquinho na história para você entender o porquê que ele entrou num certo desespero. Porque um pouquinho antes disso acontecer, ele havia negociado com Senaqueribe. E ele havia comprado, de certa forma, a sua liberdade. E ele usou para isso todo o ouro que havia lá e vendeu, né, desmanchou coisas que haviam no templo, enfim, coisas que haviam lá que eram do templo. Ele desmanchou tudo e vendeu e, enfim, entregou para Senaqueribe para que Senaqueribe não fizesse nada com ele. E aí nós já aprendemos uma primeira lição: a nossa fé com Deus é inegociável. A nossa fé em Deus é inegociável. Não há como nós termos fé em Deus e começarmos a negociar com o inimigo, começarmos a trocar uma ideia com o inimigo e querer partilhar alguma coisa para que o inimigo não nos ataque. Mas Ezequias, levado pelo temor de que o seu povo era um povo muito pequeno e muito frágil para enfrentar um exército tão forte, ele acabou tentando negociar com Senaqueribe. E ele tenta comprar esta liberdade. Só que o rei Senaqueribe quebrou o seu voto, quebrou o seu pacto, o seu acordo que havia feito com Ezequias e disse: não, eu vou invadir Jerusalém. E ele chega até as portas da cidade e ele manda os seus anunciadores lá, os seus comandados, dizerem: olha, vai lá e anuncia a Jerusalém que nós vamos invadir Jerusalém. Nós vamos tomar esta cidade, nós vamos dominar esta cidade, nós vamos humilhar este povo. E eles chegam próximos da cidade de Jerusalém, então começam a anunciar ao povo, dizendo: olha, ninguém há que possa livrar vocês da mão de Senaqueribe. Ninguém há que possa livrar vocês deste mal que está chegando para cometer vocês. Não há ninguém. Em quem o rei pensa que confia, no Egito, em quem que ele confia, que ele acha que vai poder livrar vocês das mãos do rei Senaqueribe. Ninguém vai poder livrar vocês. Começaram uma afronta, uma humilhação, uma pressão psicológica em cima do povo, para que o povo já começasse a entender que a situação era complicada. E aí um dos homens vai lá e diz: não fale na língua que o povo possa entender, fale em outra língua para que o povo não fique atemorizado. Mas ele disse: não, eu vou falar na língua que vocês podem entender. E as ameaças continuaram, dizendo: olha, nós vamos invadir, nós vamos destruir vocês, nós vamos escravizar vocês. E o povo que estava em cima dos muros começou a ficar atemorizado, sem saber o que fazer, porque sabiam que na força do seu braço não conseguiriam, na força da sua própria carne jamais conseguiriam enfrentar um exército tão forte. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante. O rei Ezequias, ele, como nós falamos aqui das sequências dos reinados, ele reinou no lugar do seu pai. Ou seja, como nós estudamos, ali só teve uma, né? Então, morria o pai, o filho passava a reinar em seu lugar, e ali não foi diferente. O seu pai Acaz morreu e o seu filho Ezequias passou a reinar em seu lugar. Só que o seu pai havia deturpado, foi um daqueles reis de Judá. Por isso que é bom o pessoal vir na terça, né? Porque daí vai entender o que eu estou falando agora. Um dos reis de Judá que fez aquilo que era mal. Como nós estudamos aqui, sabemos que em Israel todos fizeram o que era errado. Em Judá alguns fizeram e a maioria fez o que era correto. Mas Acaz, pai de Ezequias, não fez o que era correto. Ele acabou estabelecendo adoração a outros deuses, acabou fazendo, tudo o contrário do que era a vontade de Deus, e deturpou todo o reino de Judá. Mas Ezequias, quando assumiu em seu lugar, ele olhou toda aquela situação deturpada do reino e ele disse: não, eu vou mudar essa situação, eu vou transformar esta realidade do povo aqui, porque nós temos que adorar ao Deus verdadeiro. Então ele derrubou os altares pagãos, ele destruiu tudo aquilo que havia de idolatria no meio do povo, e ele fez o povo voltar a adorar o Deus verdadeiro. Vai prestando atenção do porquê das coisas acontecem na vida de um homem de Deus. Ezequias restabeleceu o culto a Deus de verdade, restabeleceu a adoração ao Deus verdadeiro.
E aí, de repente, chega esta situação de Senaqueribe tentando enfrentar ou destruir Jerusalém, ou invadir Jerusalém, para destruir e para tornar aquele povo seu escravo. Mas havia isso de muito importante na vida de Ezequias. Ezequias não abandonou a sua fé. Não deixou de acreditar naquilo que Deus era capaz de fazer. Irmão, preste bastante atenção numa coisa: ter fé. Eu falei isso aqui esses dias, na sexta-feira à tarde. Ter fé não é acreditar no que Deus faz. Ter fé é acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Você consegue entender a diferença disso? Ter fé não é só ter fé naquilo que Deus faz. Ah, Deus vai fazer, Deus vai dar. Não, ter fé, meu irmão, é acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer. É acreditar na grandeza de Deus e no poder de Deus e na autoridade de Deus em agir. Mas na nossa vida, tem que haver na nossa vida uma contrapartida. Tem que haver na nossa vida uma condição para Deus agir. Tem que haver na nossa vida, irmãos, uma condição para nós dizermos que Deus tem autoridade, que Deus tem liberdade para agir através da nossa vida. Porque se Ele olhar para nós, irmão, e não encontrar em nós alguém que Ele possa agir, não encontrar em nós liberdade para Ele agir, não encontrar em nós um altar organizado, não encontrar em nós, sabe, uma pessoa disposta a somente adorar a Ele, acreditar e confiar nele, Deus não vai agir na nossa vida, meu irmão. Deus não vai agir na nossa vida. Se Ezequias não tivesse feito aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, tivesse tirado, sabe, todo aquilo que tirava a adoração ao Deus verdadeiro e levava o povo a adorar deuses pagãos, se Ezequias não tivesse feito isso, fatalmente ele teria sido destruído e nem teria feito parte da história. Ou melhor, faria parte da história, mas faria parte da história como um rei que fez tudo que era errado, deu continuidade aos erros e foi destruído, e o seu reino foi dissipado, e Jerusalém se tornou escrava da Síria. Mas não, Ezequias era um homem reto diante de Deus, era um homem correto diante de Deus, era um homem que teve seu coração voltado para Deus. Apesar de ele cometer o erro de tentar negociar com o inimigo, de tentar, sabe, apaziguar a situação da maneira dele, e aí nós entendemos que nós não podemos apaziguar as nossas situações da nossa maneira, irmão. Nós temos que ter sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que ter a convicção de que nós não temos condição. Não adianta a gente bater no peito e dizer: eu piso na cabeça do diabo, eu dou soco no diabo, eu não sei no que no diabo, eu faço isso, eu faço e aconteço. Não adianta a gente dizer isso, meu irmão, porque às vezes a gente está dizendo isso e o diabo está do nosso lado, dizendo: é isso aí mesmo, você faz, você é o cara, você é bom. Não é na nossa força, irmão, não é na nossa condição, não é no nosso poder, não é no que eu sou, mas é naquilo que Ele é através da minha vida. Ele é o eu sou, não eu sou, eu faço, eu aconteço. Ele é que é eu sou. Então é na capacidade dele, irmão, é na capacidade dele agir através da nossa vida. Nós somos aqui apenas um instrumento, um canal de Deus, porque Deus não está aqui, visível aqui na terra. Você não enxerga o Espírito Santo, você não enxerga Jesus, você não enxerga Deus, mas Ele está aqui, porque nós estamos, e Ele está em nosso meio, e Ele está dentro de nós. Nós somos o canal dele aqui. Agora, se ele não encontrar um canal onde ele possa agir, se ele não encontrar um vaso onde ele possa derramar a sua unção, se ele não encontrar alguém disposto, ele não vai poder fazer. A sua grandeza, irmão, vai ser limitada. Por isso que eu falei no começo, às vezes nós esquecemos o quão grande ele é. Às vezes nós esquecemos o quão tremendo ele é, porque nós limitamos o agir dele. Por quê? Porque nós não damos condição a Deus de agir na nossa vida. Nós não permitimos que Ele haja na nossa vida. Presta atenção, meu irmão, eu falei para você no começo. Deus fala primeiro com o pregador. Deus fala primeiro comigo. E Deus vem desde a madrugada falando comigo, dizendo: ô meu filho, calma aí que tem coisa aí para arrumar a casa em ordem. Não estou dizendo para vocês que eu vivo no pecado, não, irmão, mas tem coisa que eu tenho que aprender, tem coisa que eu preciso aprender. E eu assisti a pregação da pastora Jacira, ela disse: não espere perfeição aqui, não espere olhar para aqui e ver gente perfeita aqui nesse altar pregando a palavra, irmão. Tem gente aqui que erra também, tem gente aqui que faz coisa errada, que peca também. Nós não somos Deus, não somos aqui perfeitos, não. Eu tenho que aprender muito ainda em relação à palavra de Deus e o viver da palavra de Deus na minha vida, para que Deus possa achar na minha vida, como achou em Ezequias, alguém corajoso, alguém ousado que disse: não, peraí, eu sirvo um Deus verdadeiro.
meu pai fez coisa errada, mas eu vim aqui e estabeleci o culto ao Deus verdadeiro. Eu não posso ficar recebendo essas afrontas, esses desafios. Deus é por mim.